Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção, venha o Santo Espírito nos espaços, preencher reverência a tua voz, vamos fazer. Fazer o último louvorzinho para a gente dar início à palavra de hoje, nosso querido bispo Alexandre Chimenez. Não há
Glória a Deus. Queridos, mais uma vez, muitíssimo boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Semeadores. Hoje, recebendo essa bênção, Dom Alexandre Ximenes, que veio lá de Boa Viagem, lá da Reborn, para trazer uma palavra de Deus nos nossos corações. E o tema, gente, não podia ser melhor, né? Você está preparado para a volta de Jesus? Nós, igreja, estamos preparados para a volta de Jesus? Dom Alexandre Ximenes, seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer tê-lo conosco. Que Deus o use. Como tudo aqui começa e termina em oração, eu queria pedir para o reverendo Mário Lessa orar pelo Cristo. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Peço que vocês também estendam suas mãos. Há muita honra em honrar os nossos anciãos. Há muita honra em honrar os nossos anciãos. Pai, obrigado porque a tua força vai além da nossa força. E mais uma segunda-feira, no terceiro turno, tem gente aqui do teu reino para ouvir a tua palavra, trazida hoje por este grande ancião, um homem que dedicou a vida dele ao Evangelho, que, como Paulo sorveu as últimas lutas no cálice de Cristo, toda existência a levar o Evangelho às pessoas que querem ouvir, que querem se aproximar de Jesus. Traz, Pai, entendimento, traz paz a cada coração, a cada mente aqui. Abre esses ouvidos, esses corações. Faz assim, ó, nosso a vida do Filho Alexandre. Faz com que seja uma obra da tua voz, nada mais do que isso. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, queridos, queridas. É uma alegria poder estar com vocês, principalmente para abordar um assunto que seria e será absolutamente impossível nós vermos na sua plenitude apenas numa noite. Ele é muito extenso, mas ele trata de algo fundamental na fé cristã. Não há nenhuma outra expressão de fé, eu não gosto de chamar de religião, porque cristianismo para mim não é religiosidade, é relacionamento com Deus, que anuncia o retorno da sua divindade. Morreu, acabou. Para cá não volta mais. Não é? Então, você, por exemplo, o islamismo, que é uma das grandes religiões do mundo, você chega no Oriente Médio e você vê literalmente o fanatismo, a loucura. São capazes de dar a vida, de entregar filhos, de sacrificarem pessoas. Eles se reúnem em várias capitais para cultuar Maomé, mas há uma coisa que eles não têm. Nunca tiveram, não têm e jamais terão, que é uma palavra que fale da volta, do retorno, da vinda, de outra vinda dele à terra. Em 2005, nós trouxemos aqui na catedral, o indiano Dr. Samuel Camaleço, um homem de Deus conhecido no mundo, e ele pregou aqui, ele deu aulas aqui, e ele, numa conversa pessoal, ele me disse o seguinte: a Índia, ela está dividida em 3 partes, do ponto de vista espiritual. Ele disse: o sul é materialista, é a região mais rica, industrializada, poderosa financeiramente. O centro é a região mais mística, é onde vocês veem em reportagens, filmes, informações sobre o rio Ganges, onde eles mergulham para cura, onde eles mergulham para perdão, onde eles mergulham, enfim, toda sorte de mazelas que pode acontecer na vida, eles acham que ali acontece. E o norte da Índia, disse o Dr. Samuel Camaleço, é onde está uma das igrejas cristãs mais fortes do planeta Terra. E interessante é que ela foi implantada, sabe por quê? No Tomé. Aquele que disse: eu só creio se eu botar o dedo nas feridas, se eu tocar. E ele fez isso e implantou uma das igrejas mais fortes da terra. Ali ele viveu, ali ele morreu, foi crucificado de cabeça para baixo, mas nunca mais negou o Senhor Jesus. E apregoou com toda a coragem a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Houve um apóstolo do Senhor nas cordilheiras do Himalaia, chamado Sadhu Sundasingh, pagão de nascimento, família toda pagã. Sundasingh conheceu Jesus, nasceu de novo e enfrentou o gelo, as temperaturas negativas mais terríveis desse planeta, nas cordilheiras do Himalaia, a pé, com os pés no chão, os pés sangravam, e ele deixou marcas de sangue naquelas cordilheiras do Himalaia e entrou para a história. Há um livro sobre a vida dele intitulado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Outros trabalharam muito. Houve um médico de Londres, presidente da
Sociedade Médica da Inglaterra, que teve uma experiência pessoal com Jesus e entregou a vida, e foi também para uma região inóspita pregar o Evangelho, falar de Jesus, e levou centenas e centenas e centenas de pessoas a Cristo, não a religião, a relacionamento com o Senhor Jesus. E depois ele morreu, e o filho, que também era médico, resolveu anos depois visitar a região onde o pai entregou a vida para falar de Jesus, e foi lá. E visitou, entrou em casa, assim, ele conta que um dia bateu na porta de uma casa, o homem abriu a porta e ele disse: eu queria conversar com o senhor sobre Jesus Cristo. O senhor já ouviu falar? E o homem, o dono da casa, disse: já. Se o seu Cristo for parecido com esse homem aqui, e mostrou uma foto na parede, eu recebo com carinho. Era a foto do pai dele. Então, nós somos a única fé que anuncia e crê que o Senhor da vida vai voltar. Você não vê muçulmanos com essa esperança. Você não vê dentro das religiões, que são muitas, que há no Japão. Quando a Segunda Guerra acabou e o Japão foi derrotado, o general Douglas MacArthur mandou uma carta para o presidente Roosevelt dizendo o seguinte: mande missionários, a hora é essa, para falar de Jesus ali. Então nós temos um Cristo que a história é inigualável. Ele fez o que ninguém fez, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele superou todas as expressões de espiritualidade antagônicas ao Evangelho. Morreu, ressuscitou, levou esperança a desesperados, aos rejeitados pela religião, que eram até proibidos de entrar em templos e sinagogas. E ao terceiro dia ressurgiu e partiu com uma promessa: eu voltarei. Eu voltarei. E não se conta mais o número de homens e mulheres que deram a vida porque creram e creem na volta do Senhor. Eu gosto muito de uma irmã, Elizabeth Elliot. Ela já foi para o céu e ela era casada com um homem chamado Jim Elliot, gente de formação altíssima, preparo tremendo. E um dia 5 jovens que acabaram de formar-se nas universidades de Nova York, Colômbia e outras, entregaram a vida ao Senhor e decidiram que iam gastar a vida falando de Jesus ao mundo. E eles vieram para a Amazônia Equatoriana. 5. As esposas ficaram, eles vieram, prepararam tudo para visitar a tribo, uma tribo de índios chamados Aucas, e foram, e se prepararam. Ele era piloto, eles tinham um pequeno avião, eles pousaram ali nas proximidades da aldeia. Era noite, foram dormir, e o que aconteceu é que os índios armaram uma emboscada e mataram os 5. Daí surgiu um livro chamado Os Portões da Glória, que foi um dos mais vendidos do mundo nos anos 1950. Foi o que gerou mais vocações para a vida ministerial. E alguns anos depois, 3 a 4 anos, as 5 viúvas tomaram a decisão de ir lá. E elas prepararam tudo e foram, e chegaram naquela tribo, e o chefe as recebeu e disse: nós não imaginamos o que vocês vieram fazer. E elas disseram o quê? Ele disse: vocês vieram vingar o marido de vocês. Ela disse: não, nós viemos fazer a obra que eles não puderam fazer. E anunciaram Jesus, e hoje o homem que liderou a matança já implantou 23 igrejas na Amazônia
Amazônia Equatorial. Por que tudo isso? Porque o Senhor Jesus não é uma memória, Ele está vivo. Quando o terrorismo derrubou as Torres Gêmeas, a imprensa correu para falar com o Billy Graham e perguntaram ao Billy Graham: o senhor crê que Deus existe, que Jesus existe? E ele disse: claro, eu acabei de falar com ele no jardim de casa. Foi a resposta dele. Então, nós não somos religiosos do ponto de vista tradicional, nós somos adoradores de um Cristo vivo, que cumpriu a missão para a qual veio, salvou, curou, libertou, fez tudo o que era para fazer, e a última promessa foi: eu vou, mas eu voltarei e vocês irão comigo para onde eu estiver. E essa é a esperança que só cristãos verdadeiros podem ter. E ele vai voltar. E deu algumas pistas, digamos assim, sinais, eu chamo pistas com toda a reverência. E esses sinais eu quero conversar, porque é absolutamente impossível, em alguns minutos, a gente abordar tudo, mas alguns que são principais. Primeiro, gravei isso: nenhuma outra fé no planeta, em tempo algum, crê que o seu Deus morreu, ressuscitou e vai voltar. O cristianismo crê que ele não foi, ele não era, ele é. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e vai acabar, como ele disse em uma outra entrevista. Falaram a Billy Graham sobre a situação do mundo, ele disse: fiquem calmos, porque o último capítulo da Bíblia vai terminar tudo bem. E não há como contestar, porque tudo que ali está escrito tem acontecido. Não é quase tudo, não é 99,9%. Quando Israel ainda não era uma nação, meu pai foi pastor a vida inteira, e papai implantou igrejas, 70 igrejas, da Bahia até o Ceará, naquela época, nos anos 1920, 1930. As comunicações eram precárias, o transporte era ruim, mas ele fez, deu a vida por isso, partiu novo, com 68 anos, mas cumpriu a vida dele, o ministério dele. E minha mãe me contou, porque quando ele partiu eu tinha 12 para 13 anos, mamãe me contou que quando Israel ainda não era uma nação, em 1948 começou a ida de judeus do mundo para o território onde eles queriam que se implantasse a nação. Então ficou uma expectativa no mundo cristão, principalmente no mundo cristão evangélico. Ela disse que meu pai ficava colado no rádio, aqueles rádios de válvula que você tinha que esperar esquentar, e ela disse que várias vezes o flagrou assim e as lágrimas desceram, porque era o sonho dele. Ele pregou quase 40 anos sobre Israel sem ter uma prova para dar. Muitas vezes, quando dizia que Israel voltaria, dizendo que estava viajando, era um sonho, é uma imagem, é uma ilusão. E ela me disse que no dia em que foi proclamado o Estado de Israel, ela o flagrou com as lágrimas descendo junto ao mar, e ela disse: eu também não consigo ver. Então, queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela nos fala, foi o próprio Senhor Jesus que disse: eu vou e vou. Em outras palavras, eu venho buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Esta esperança é só daqueles que nele creem e nasceram de novo. Então, ele não estabeleceu dia, não estabeleceu hora, não estabeleceu muita coisa, mas ele deixou sinais que são válidos para todas as gerações. Não é para uma geração só. Uma coisa que me impressiona na Bíblia é que há livros que foram escritos há 4.000 anos e são atuais.
livros com números, Deuteronômio tem 4.000 a 4.500 anos de vida. De vez em quando eu conto a história da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Eu morei 2 anos em Filadélfia, que era perto, e como bom paraibano, eu tinha saudade de carne de sol, de carne de charque, de feijão preto. Um dia disseram, tem feijão no mercado, eu corri, era branco, não quero nem ver. O que é que eu fazia? Jovem, pegava um trem que saía de Filadélfia e ia para 2 horas e pouco para Nova York, passava o dia num restaurante brasileiro, comendo, que não era brincadeira. E esse trem passa dentro da Universidade de Princeton, que é uma das maiores do mundo até hoje. E há uma história linda de que um dia aquele trem parou na universidade. Há 2 anos, 3 anos eu fui com a família lá na Universidade de Princeton para levar os meninos para conhecer. E ali morou e morreu o cientista Albert Einstein. E nessa viagem de Princeton para Nova York, mais ou menos 1h40 por aí, cada vagão tem até hoje um rapazinho jovem que toma conta do vagão, que atende a pedidos, que vê o que precisa ser feito. E ele, a certa altura da viagem, ele percebeu que o doutor Albert Einstein, o maior cientista da história, em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, está o muro da Universidade Hebraica e tem uma frase dele escrita: queremos um país, mas antes precisamos de uma universidade. Esse era ele. E o menino que cuidava do vagão, de repente, viu que o doutor Einstein estava ajoelhado, procurando uma coisa embaixo do banco, e o menino correu lá e disse: professor, levante. O que o senhor está procurando? Todos nós sabemos que o senhor, quem é o senhor? O senhor é Albert Einstein, um dos maiores cientistas da história. Não se preocupe. E diz a história que Albert Einstein levantou e sentou. Alguns minutos depois, sei lá, meia hora por aí, o menino olhou para ele de novo. E o menino correu lá e disse: professor, outra vez, eu não já disse ao senhor que nós sabemos quem é o senhor? E não precisa, o senhor está fazendo aí? Einstein levantou e disse: meu filho, eu sei quem sou, eu só não lembro para onde vou. Já era idoso, bem idoso, né? Eu não lembro para onde vou, é por isso que eu estou aqui. Quando houve, mais uma vez, eu cito o acidente, o crime da implosão das torres, da derrubada das torres, a imprensa outra vez procurou Billy Graham, e Billy Graham, depois de falar algumas coisas, disse: olha, um dia eu vou partir, e quando vocês lerem nos jornais a notícia de que eu parti, lembrem de 2 coisas: eu sei quem sou e para onde eu vou. Então, essa esperança é a mesma, da mesma qualidade, profundidade e extensão que nos faz gritar: Maranata, vem Senhor Jesus. Como eu disse, ele não marcou data, mas ele deixou sinais. Eu quero relacionar alguns. Eu já disse, é impossível numa oportunidade a gente falar tudo sobre isso, né? Mas algumas datas que ele deixou, eu digo que ele deixou pelo menos 9 sinais inconfundíveis. 9. E eu relacionei aqui eles, fiz alguns comentários. E, primeiro, enganação sem precedentes. Eu coloquei numa linguagem mais atual, né? Há coisas que parecem de Deus, mas só parecem. Há propostas que parecem divinas, mas só parecem. Nós precisamos ter cuidado para que não sejamos iludidos por esses sinais falsos. Nós precisamos entender que os sinais que o Senhor deixou foram sinais definitivos. E vamos, se quem quiser anotar, anote, mas eu vou deixar com o querido isso aqui. Ele disse que haveria catástrofes naturais. Você diz, mas sempre houve, sempre houve. Mas aqui a Bíblia fala da intensidade. Agora mesmo, maremotos, terremotos, nas Ilhas Canárias, eu estive lá mais de uma vez, são lindas, 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 Las Palmas, aquelas ilhas ali
no Atlântico Oriental, perdão, agora praticamente destruídas, acabadas, terremotos, vulcões, explosões da terra, e o turismo está proibido nos lugares onde ele era um dos maiores do mundo. O Senhor disse: haverá terremotos, fomes, pestilência em vários lugares e coisas espantosas. O que mais nós vamos ouvir em noticiários agora é isso. O que nós mais vamos ouvir são esses sinais, mas sempre houve. Não é questão de estar vendo pela primeira vez, é a intensidade, o volume, a quantidade, a destruição. A Califórnia corre risco de terremoto, de maremoto, como nunca correu. Eu tenho uma filha que há 16 anos mora nos Estados Unidos, e ela me disse: Painho, ela ainda me chama Painho, ela disse: eu fui à Califórnia com a família e digo ao Senhor, não volto nunca mais. A imundície tomando conta, o crime tomando conta, e foi falando, e o desespero do povo que vive tenso, esperando esse terremoto que é previsto. O Senhor falou disso há 2 milênios. É por isso que um amigo meu, pregador, diz: a Bíblia é mais atual do que o jornal da manhã. Mais atual do que o jornal da manhã. Então, o Senhor diz que os terremotos, eles irão aparecer, acidentes, catástrofes, não é só o terremoto, catástrofes naturais, o tsunami do sudoeste asiático, que espantou o mundo, tufões, terremotos. Nos últimos 20 anos, a quantidade é quase maior do que a de toda a história. A intensificação é terrível. Pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. É o que se vê, é o que se observa. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade, perdendo em gravidade apenas para AIDS e ceifando cerca de 3 milhões de pessoas por ano desde 1980. A AIDS, por sua vez, diz a Organização Mundial da Saúde, foi identificada em 81 nos Estados Unidos e desde então foi considerada uma epidemia pela OMS, com 22 milhões de mortos até o momento. Outro sinal que o Senhor sempre ensina é o aumento do pecado. Ele diz que o pecado se multiplicará. O que é pecado? Pecado não é o que a religião inventou. Pecado é besta, isso é bobagem. Pecado é besta, pecado é essas coisas. Pecado é desobediência à palavra de Deus. Pecado é querer viver contra a palavra de Deus. Olha o que diz Mateus. O Senhor diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está chegando o tempo em que amar é ser quadrado, é ser, de permita a linguagem, como diz a meninada, é ser cafona, é ser mole, frouxo. Passou a ser um ato de fragilidade. A iniquidade se multiplicará, não é soma, é multiplicação. Eu nasci em 1949. Hoje, o que não existia e o que era ficção já é passado. Em termos de transgressão, de pecado, de tudo, não há. Eu recebi um casal no meu gabinete, ele no industrial aqui de Recife, eles estavam acabados, arrasados, choravam, não são cristãos evangélicos, e me contaram a história. A filha estudava num colégio tradicionalíssimo da Zona Sul, e todo ano o colégio promove uma excursão, um passeio,
E eu disse a meus dois meninos: vocês não vão a nenhum, agora para onde eu for, vocês vão. E a filha foi no Canadá. E fizeram lá um encontro num apartamento onde a depravação foi inimaginável. Filmaram tudo e botaram na internet. E a filha apareceu. E ele teve que mandar a filha embora para outro país. Não é a solução que ele achou. A iniquidade se multiplicará. É um aumento em termos de multiplicação. E isso diz a Bíblia aqui em Mateus 24: vai esfriar o amor de muitos. Por quê? Porque a palavra, o sentido concreto do que é amor, vai perder isso. Já está perdendo. Então somos todos adultos aqui. Fazer amor, expressão popular, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amor, biblicamente, é uma coisa só: querer o bem do outro. Isso é que é amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Ele ama, mas é mais do que amar. É amor. Ele é o próprio amor. Por quê? Porque ele quer o bem de todos. O marido ama a mulher genuinamente porque quer o bem dela. Ela ama porque quer o bem dele. O egoísmo é a antítese do amor. É o oposto do amor bíblico. Hoje, amor tem muitos significados, mas vai perdendo o significado da palavra. Por quê? Por causa da multiplicação da iniquidade. O que é iniquidade? Desobediência à lei. Que lei? Da palavra de Deus. A ilegalidade. E aí os valores vão sendo mudados. Talvez pareça redundante falar do aumento de pecados em nossos dias, mas nós temos que entender que Jesus, no seu sermão profético, ele mostrou que haveria excesso de pornografia, de fornicação, de adultério, desonestidade, violência. Nunca houve como agora. O homem, quanto mais se informa e aprende e estuda, pior vai ficando. Do ponto de vista da convivência, do ponto de vista do amor, da compreensão, da solidariedade. E o que há hoje é excesso de pornografia, de fornicação, de adultério, desonestidade, violência, para qualquer, é evidente para qualquer pessoa. A chamada revolução sexual, as drogas ganharam tal espaço na sociedade que parece que vão submergir o mundo. Tudo isso está previsto como sinal da vinda do Senhor. A pecaminosidade, queridos, já passou da dimensão quantitativa. Está difícil mostrar quantitativamente o que está acontecendo. Então, além de guerras e revoluções, há outros sinais que a Bíblia nos aponta interessantes: a multiplicação do conhecimento. A multiplicação está prevista aqui. Em 100 anos, a ciência progrediu mais do que em toda a história. No século. As informações. Hoje, o meu menino, eu estudei datilografia numa máquina Hamilton velha. Também. Hoje, para ele, é peça de museu. Acabou. Hoje, ele está conectado com o mundo. Eu vim ter notícias do mundo quando eu já era adulto, que eu procurava o progresso das comunicações, a multiplicação do conhecimento. Olha o que Daniel diz no capítulo 12, verso 4: muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Parece um jornal de hoje. Só que não é lotado. Para achar um lugar no avião, não é ninguém. Não tem que ir, mas não pode viajar. Você chega em Israel, desde 78 que eu vou a Israel, quase todo ano. Chega, cada vez que chega lá, é mais gente, é maior, é tudo grande. Países que eu vi pequenos, se dissesse que eu pensei que pequeno, mas não.
É multiplicação, não é soma, é multiplicação. Sinais da vinda de Cristo. Não são sinais religiosos, são sinais para qualquer um ver. Crer ou não crer é com cada um. Muitos correrão de uma parte para outra, diz a Bíblia. Uma outra coisa que a Bíblia diz é a propagação da nova era. A nova era, religiosamente falando, a invenção, a criação de religiões parte de um princípio lógico e triste de que quanto mais você criar definições, mais confunde, enche a mente. Olha o que a Bíblia diz, Isaías, que viveu séculos antes, ele diz: porque estão cheios de adivinhadores do Oriente. Misticismo. Quando eu era jovem, eu tinha aí 19 anos, a moda para nós aqui no jovem nordestino era ir a Salvador. Não tinha condições de ir a Rio, para Salvador, tinha que ir a Salvador. Eu lembro que um dia eu fui a Salvador. Um amigo meu que hoje é um cristão fervoroso, servo de Deus, gaúcho de Porto Alegre, veio a pé de Porto Alegre a Salvador, movido a cocaína, porque o encontro seria na Lagoa do Abaeté. E eu cheguei ali para conhecer a Salvador. Eu lembro de que lá para as tantas eu fui abordado por uma vendedora de acarajé. Acarajé eu vou provar, não tinha comido ainda, vou provar, uma delícia, gostei. Aí ela disse: você me deixa ler sua mão? E eu disse: para quê? Ela disse: se eu ler sua mão, eu lhe digo a sua vida inteira, do nascimento até a morte. E eu, naquela idade, meninão, brincalhão, disse: não, eu primeiro quero ler a sua. E ela disse: você lê, mande do Rio. E vai me dizer o quê? Eu digo: sua vida inteirinha da morte para frente, e lhe dá uma carreira. Mas a Bíblia diz: estão cheios, queridos, isso foi escrito por Isaías, que haveria multiplicação de adivinhadores. O movimento chamado Nova Era importou conceitos de inúmeras religiões, uma espécie de agradar todo mundo. A influência foi sentida em vários lugares. Sexto sinal, olha o que diz o profeta Jonas: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Avivamento. Quando o inimigo pensar que não tem mais jeito, que não há mais retorno, não se dá conta de que a iniquidade é um sinal. Mas quando pensar que dessa vez acaba, diz Deus, Ele mesmo: derramarei nos últimos dias o meu Espírito sobre toda a carne. Avivamento. Que não há quem resista, não há incredulidade que suporte, não há ateísmo que combata os sinais, o poder, a ação de Deus, transformando, mudando, curando. Eu conheci na Bahia um pastor chamado, digo já o nome dele, a minha memória está assim, mas conheci pessoalmente, que antes da conversão era pistoleiro de aluguel, ganhava dinheiro matando gente, matou muita gente. Um dia falaram de Jesus, ele aceitou e nasceu de novo, e tomou uma decisão: visitar os enlutados por ele, as famílias, e pedir perdão. E foi de um em um. E ele me contou que chegou um dia numa fazenda e ele havia matado o filho único daquela família. Um filho ele matou. E ele parou o carro, aproximou-se da casa grande. O dono da casa saiu, o pai do menino. Ele identificou-se, disse quem era, que queria pedir perdão. E o pai do filho que morreu, que foi assassinado, disse: o tempo que eu me dou é você chegar no carro enquanto eu vou buscar meu fuzil. E ele me disse: olha, querido, eu fui andando esperando um instantinho.
Até hoje não aconteceu. Tornou-se pastor de uma igreja. Um dia eu estava em casa, de madrugada, ouvi um barulho, porque como criminoso ele tinha ouvido acordar, ele ouviu um barulho e pegou em flagrante um ladrão dentro de casa, um jovem. E ele então pegou o menino, sentou na mesa, na cadeira da mesa, ele sentou na outra cabeceira, chamou a esposa, disse: prepare uma comida para a gente. Ela preparou e ele pregou o evangelho, contou a história dele, e o menino tornou-se pastor auxiliar. São sinais. Deus vai buscar onde estiver. O avivamento não é só onde nós pensamos que há. O avivamento que antecede a vida de Cristo vai acontecer ao redor do mundo onde a gente menos espera. No início do século teve um avivamento conhecido como movimento pentecostal que espalhou-se pelo mundo inteiro. A igreja passou a viver uma nova dimensão de vivendo experiências sobrenaturais que hoje nós sabemos, né? Vivendo a realidade dos dons, etc. Mas vamos andar. O sétimo sinal que o Senhor Jesus deixou, eu estou só destacando os que ele falou. E tem mais. Foi o renascimento de Israel. Nos anos 40 era uma doidice. Quem dissesse isso era doido. Está viajando. Perdeu a razão. Isaías 66, verso 8. Nasceria um povo num só dia. Num só dia. 14 de maio de 1948. No dia 13 não havia a nação, no dia 15 já havia. Moshe Dayan, que foi o general que comandou aquela batalha, ele correu para o muro das lamentações, que na verdade é o muro ocidental do templo de Salomão. Até hoje é assim que gente. Nessa última vez eu entrei numa sinagoga que é lá dentro. E Moshe Dayan colocou o braço, derramou lágrimas aí, um general vivido, experiente em batalhas. E ele agradeceu a Deus e disse: eu estou vendo um dia que muitos sonharam ver. Eu me arrepio, e muitos vão desejar ver também. Eu estou aqui. Num dia. Olha o que a profecia diz, Isaías 66 e 8. Um dos sinais da vinda de Cristo: nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Uma coisa extraordinária. Não há paralelo. O século XX presenciou um dos mais reais cumprimentos de profecias milenares. Além do nascimento da nação, a ONU votava a favor da criação do Estado judeu, agora reconhecido no mundo, em 14 de maio de 48, contra todas as probabilidades, voltaram a ser essa realidade depois de quase 2000 anos. A palavra de Deus se cumprindo. Quem tem olhos para ver, veja. O oitavo sinal diz que precederia a vinda de Cristo isso aqui: o Evangelho seria pregado no mundo inteiro. Mateus 24:14 diz: enquanto este Evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Isso foi escrito há 2000 anos. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Não tinha comunicação nenhuma a não ser a pessoal e a oral. A escrita muito precária. Aí me vem uma palavra dessa. Se fosse eu que dissesse, eu ia dizer: coitado, está doido. Verbo para a mineira. Hein? Bebeu. Dizer um negócio desse, não há lógica humana nenhuma, mas Deus falou. Sinal da vinda de Cristo.
estatísticas que afirmam que a religião muçulmana foi a que mais cresceu. Não é verdade, é grande, mas não é verdade. Nenhum povo na terra cresceu em número como os cristãos. Nenhum povo na terra. No mundo inteiro há testemunhos dos crescimentos vertiginosos da igreja evangélica, quer dizer. Já é quase a metade da população nacional. Quem diria isso? A maior igreja do mundo se encontra, por exemplo, na Coreia do Sul, que matava cristãos. Hoje é a igreja mais poderosa do mundo, que tirou a Coreia do Sul apenas com trabalho e oração e fé de um lugar lá do final entre as nações do mundo e a colocou hoje como a 27ª nação de poderio econômico no mundo. Qual a diferença? A palavra de Deus, sinal da vinda de Cristo. A maior igreja do mundo encontra-se lá 700.000 membros. No início, fuzilado, matado, mas nada disso impediu o cumprimento da palavra de Deus. Sem falar na África, América Central, no próprio Brasil, países em que chega quase a metade da população. Estou chegando ao fim, já terei, não. Oitavo sinal, sintomático, a iminência de um governo mundial. Estamos chegando. A iminência de um governo mundial. Olha o que diz Daniel, capítulo 7, 23. Nada disso é palpite, é Bíblia. O quarto animal, diz Daniel, será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. Vai praticamente dominar o mundo, as nações, haverá destruição. Quando pensam que vem progresso, vem destruição. É sinal da vinda de Cristo. Não é de hoje que se fala em governo mundial. Não é de hoje que se fala em líder mundial. Desde que as primeiras utopias surgiram, com elas também viera a ideia de um mundo unificado e com um governo único. Se você vai à Europa, aos Estados Unidos, e hoje até a países do Oriente Médio, a ideia já existe. Já é latente. A influência da ONU, ainda que limitada, tem se mostrado eficaz, ao menos na divulgação disso. Uma declaração de Alice Bailey, uma pensadora, uma das principais profetisas também da nova era, que não tem nada com o cristianismo, cuja organização Boa Vontade Mundial faz parte do Conselho Consultivo da ONU. Ela diz: dentro da ONU está o germe e a semente de um grande grupo internacional de meditação, reflexão, um grupo de pensadores bem informados, em cujas mãos está o destino da humanidade. Eles estão sob o controle de muitos discípulos do quarto raio. O que ela chama de quarto raio é o que a Bíblia chama de Lúcifer. E seu foco é o plano de intuição pública, o plano que comanda toda a atividade hierárquica, ou seja, subjugará todo o mundo. Está aí, nos nossos dias. Não é difícil perceber a preparação do reino do anticristo. Eu citei 9 perspectivas. E eu vou deixar com ele, com os irmãos, o material que depois ele bota para vocês. Não vou falar sobre o cumprimento das profecias, mas há cerca de 300 profecias, mais de 300, sobre a segunda vinda de Cristo. Escrito num tempo que não havia telefone, não havia rádio, não havia nada. Isso andou pelo mundo. Vejam só, na primeira vinda ele
veio como homem de dores, sofredor. Na segunda ele virá como Deus todo. Eles verão, diz a Bíblia, eles verão a quem traspassar. Na primeira vinda ele veio como Cordeiro de Deus. Na segunda ele virá como Leão de Judá. Na primeira vinda ele veio como Príncipe da Paz. Na segunda vinda ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda ele veio como expiação dos pecados. Na vinda, na segunda ele virá para julgar pecadores. Na primeira vinda ele veio como um bebê. Na segunda virá montado em um cavalo branco com poder e glória. Alguns anos atrás, um teólogo americano estudioso de profecia chamado Gordon Lindsay enumerou 23 sinais sobre a vinda de Cristo. Preste atenção. Primeiro, o aumento do saber. A Bíblia diz que o saber ia se multiplicar. Daniel capítulo 2, verso 4. O automóvel, até o automóvel. Número 24. Está lá. O avião. Isaías 31, verso 5. O rádio e a televisão, Apocalipse 11, 9. A bomba atômica, Apocalipse 13, 13. A bomba de hidrogênio, Mateus 24, 21 e 22. O aumento de terremotos, Lucas 21 e 11. A plenitude dos tempos dos gentios, Lucas 21 e 25. A reconstrução de Jerusalém, como eu disse, se meu pai pregasse que Jerusalém seria reconstruído, eu chamava de doido. Está viajando, bebeu. Hoje é uma cidade linda, cada vez que se vai está mais bonita. O aumento dos terremotos, o aumento dos maremotos, tudo isso com situação bíblica. A reconstrução da cidade de Jerusalém, a restauração da Palestina. Quem é hoje que tem dúvida sobre a força de Israel? A potência científica daquilo ali. Os flagelos mundiais, fome, doenças e pestes, Mateus 24, 7. A luta entre o capital e o trabalho, Tiago 5 e 1, até isso falaram. O ressurgimento do sobrenatural, que é o que não falta hoje. Todo mundo tem, né? Um menino perguntou ao pastor Caio Fábio, pastor, como é que eu faço? Qual é a oração que eu faço para ficar milionário sem trabalhar? E o Caio disse, você vai ao terreiro. Lá tem que pode fazer isso com você. Tudo isso te darei se prostrar e adorar. Então diz aqui que vai aumentar o trabalho, o capital, resultado do trabalho, amém? Mas esse é fruto de pactos com Satanás. O ressurgimento do sobrenatural, eu disse, é o que não falta hoje, mas todo canto tem. A igreja morna, nem é lá nem cá, eu estou aqui, nem 8 nem 80. Então ela não é quente nem fria, ela é morna, ela é diplomática, malignamente diplomática. Convive com todo mundo, concorda com todo mundo, acha que todo mundo tem sua razão de ser. Os escarnecedores, 2 Pedro 3, 3 e 4, o aparecimento de falsos cristos e profetas. Até poucos anos no Paraná havia um Cristo, ficou conhecido, andou pelo mundo, completamente maluco, mas ele dizia que era o Cristo e havia quem acreditasse. Olha essa profecia de 2 Timóteo 3, 1 e 2, uma juventude sem lei. Parece que está aqui, né? É o valor. A lei que ele faz só um dois. Que lei que nós é que fazer? Ele? Pronto. É isso mesmo, né? O suicídio e a violência mundial, Mateus 24 e 22. O índice de suicídio, eu vi uma estatística há algum tempo, é alarmante. Só na zona sul do Recife, o crescimento é alarmante. Uma família que me procurou, filho de 19 anos, passou na sala, os pais estavam sentados, conversando, o pai e a mãe, ele passou e ele disse, para mim,
não tem mais jeito, e pulou do terraço, matou-se. Quando eu comecei a escrever umas mensagens que eu mando diariamente, há uns 8 anos, eu recebi uma carta de uma senhora que disse: essa palavra chegou na hora que eu estava pronta para pular, ou para me jogar debaixo de um carro. Isso hoje está se tornando, infelizmente, uma banalidade. Está aqui escrito. Mas, por outro lado, Mateus diz: a pregação do Evangelho em todo o mundo. Jovens indo pregar, jovens indo evangelizar, e ele encerra com os cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro é uma imitação de Jesus. Cuidado, vai correr muita gente para lá, né? E nós temos que perguntar, queridos, não quero mais encher, mas eu vou deixar alguma coisa para vocês. Mas eu quero lhe dizer que é hora de nós dizermos o que a Bíblia ensina: Maranata. Maranata significa: vem, Senhor Jesus. Não aguentamos mais. Queremos um encontro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Foi a confiança nisso, nesta verdade, que fez com que muitos caminhassem para a morte, por lados, com louvor nos lábios. Não é porque eram masoquistas, gostavam de sofrer, não, era pela fé. Corre Dembum. Eu estive na casa dela, na Holanda, em Amsterdã. A história dela é uma das mais lindas do mundo e da vida cristã. O pai era um holandês, relojoeiro, mas ele amava os judeus, e na grande perseguição, a Segunda Guerra, ele escondeu os judeus. E ela, ainda criança, ela morava no sótão, lá em cima, um quartinho, só ela, menina, e ela conta que ela alimentou uma ilusão, certo, na cabeça dela era certa, que podia cair bomba em qualquer canto, mas ela com um travesseiro na cabeça estava salva. Quando a Segunda Guerra atingiu Amsterdã, os pais e ela foram levados para um campo de concentração. Se você lê o livro dela, Torturados por Amor a Cristo, você não consegue parar de chorar. Ela, o pai, a mãe e a irmã que ela amava, Betsy, todas no campo de concentração. O crime: adorar o Senhor Jesus. E ela lembra do dia em que o carrasco entrou ali e levou, ela estava dormindo, acordou e viu a família toda sendo levada, pai, mãe, irmão, e ela deixaram ela por alguma razão. Claro que foi Deus que fez isso. E foram levados para a câmara de gás, onde todos morreram. E depois que a guerra acabou, ela já estava livre, ela foi pregar numa igreja da Holanda. E ela conta no seu livro, Torturados por Amor a Cristo, ela diz que quando acabou de pregar, um homem dirigiu-se a ela com a mão estendida, e ela reconheceu o carcereiro que levou a família para a morte. E ele estendeu a mão e pediu perdão. E ela conta no livro: foi a maior batalha na minha. Ela disse assim: em segundos, em minutos, foi a maior guerra da minha vida. Ela disse: mas eu lembrei do Senhor Jesus, estendi a mão, apertei e disse de pé. Ela diz: eu tive uma visitação do Espírito Santo como nunca tive antes nem depois da minha vida. Em 74, 73, ela veio ao Rio, Billy Graham trouxe, Billy Graham levou para morar nos Estados Unidos. E ela falou para pastores, já idosa, mas uma sabedoria de Deus. E o interessante é que, enquanto ela falava, ela abordava. A minha mãe usava uma roda chamada bastidor, né? O negócio dela era enorme. E ela falando de
incomodando, e a gente que estava sentado ali na bancada só via nó cego. Só ponto, nó, ponto. E essa mulher perdeu o juízo. Mas falando. No final ela nos disse assim: há coisas na nossa vida que nós não perdemos, que são como nós. Aí ela virou o pastor. Tinha uma paisagem linda que ela virou. Ela disse: um dia Deus vai virar o pastor. E eu nessa esperança. Vai piorar, mas Deus vai virar o pastor. Daniel louvou numa cova de leões. Jonas no ventre de um peixe. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, numa fornalha de fogo. Ali não havia ar-condicionado, não havia som, não havia nada. Ali era morte, mas a vida espanjou. Quando Deus quer, pode vir o diabo multiplicar com o inferno que bate em terra. E eu encerro contando uma história que eu já contei aqui. É possível que você já tenha ouvido e outros não. Eu conheci pessoalmente, fiquei amigo da atriz Darlene Glória. Darlene foi a primeira atriz brasileira a ganhar um prêmio internacional de cinema. Ela ganhou o Urso de Prata em Berlim. Foi a primeira. Nos anos 70, os rapazes do Brasil tinham olhos para 2 atrizes, ela e Leila Diniz. E Darlene ficou famosa. Foi aquela atriz que fez o primeiro filme de nu total, nudez total. Rica, bonita e famosa. De repente começou a murchar, a se abater, a se sentir mal, triste. E isso foi se tornando crônico. Levaram para psicólogos, nada, levaram para psiquiatra, não resolveu, levaram para centros espíritas, para isso, nada. Aí uma amiga dela disse a ela: eu tenho uma solução, não sei se você aceita. E ela disse: top. E levou Darlene para um feiticeiro na zona sul do Rio. E ele orientou, sabe como? Disse: você pode ser curado, agora vai ter que fazer isso. Vá a um cemitério numa quinta-feira à meia-noite. Tinha que ser uma quinta à meia-noite. Pague, entre com alguém que trabalha lá, pague o que for, mande abrir uma sepultura, abra um cadáver e você coma as vísceras. Eu conheci o cemitério do Caju. E ela me disse: eu fiz isso tudo. Voltei de volta. Piorei. Comecei a marcar o dia do meu suicídio. Rica, bonita e famosa. Naqueles dias passou em outubro de 73, 74, doutor Billy Graham. E ela foi convidada e ela me disse: para mim tanto faz tempo, se eu vou. Mas ela me disse: tive cuidado de botar dentro da bolsa uma gilete. E disse a mim mesma: lá enquanto eles cantam e pulam e tal, eu vou ao banheiro, corto os pulsos e acabo com essa desgraça de vida. Rica, bonita e famosa. Só que o dia que ela escolheu para morrer, Deus escolheu para ela viver. E ela me contou que com a gilete na bolsa ficou em pé e ele pegando. E ela disse, lá para as tantas, eu disse para mim mesma, ela falou no linguajar dela, falando de Jesus, ela disse: é com esse cara que eu vi. Ela contando como ela disse: é com esse cara que eu vi. Jogou a gilete fora. Para resumir, tornou-se pastora. Casou com um rapaz que formou-se nas Agulhas Negras, foram do norte dos Estados Unidos para Massachusetts e passaram 10 anos lá pregando o Evangelho.
Esse é o poder do Evangelho, que é um sinais da vida de Cristo. O diabo está derrotado. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Os sinais se cumprem a cada dia. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça em nome de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Desculpa se minha esposa tivesse aqui, ela ia dizer que você esticou de novo. Mas foi. Aqui nos semeadores a gente costuma dar um tempinho, porque diferentemente de um culto, as pessoas às vezes querem tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, e a gente abre para que as pessoas possam tirar um pouco de dúvida sobre o tema, né? E aí nós temos o nosso irmão Júnior, que está aí no microfone. Se eu fazer alguma pergunta relativa à palavra conhecimentos, pode levantar a mão, ele leva o microfone e vocês fazem a pergunta e ele responde. Amém? Alguém? O pastor quer fazer uma pergunta aqui. Combinado. Você fez uma explanação muito boa sobre um aspecto que a gente não tem a cuidade da data, a certeza do dia, mas tem a certeza da volta. E você explorou os sinais. Queria que você falasse um pouquinho de como a gente deve estar preparado, já que a gente não tem a data final. A preparação é simples entre aspas. A preparação é obediência à palavra de Deus. Não adianta, pode conhecer a Bíblia de cor. O que é a encarnação do Verbo? É obediência. O Verbo, a palavra, encarnou. Agora ela é vida em minha vida, por exemplo. Então, eu conheci um pastor no Rio de Janeiro, preguei na igreja dele, que há muitos anos ele ganhou o prêmio na televisão brasileira, porque decorou a Bíblia. Presbiteriano. Uma série de programas. A pergunta que fizesse, não era a pergunta para ele responder a respeito, não, era para citar o capítulo ou verso ali. Ele citava capítulos inteiros, eu nunca vi uma memória daquela. Eu vou dizer o nome, tem o Brasil conhecido, Neemias Mariano, pastor da igreja presbiteriana de Copacabana e depois da igreja presbiteriana de Ipanema. Eu preguei nas duas. E Neemias desviou-se da palavra completamente. Chegou a frequentar terreiros. Por quê? Porque decorou, mas não obedeceu. Decorar um papagaio decora. Aprendam isso. A chave é obedecer. Eu faço um estudo lindo sobre perdoa, se não perdoa. Os cristãos eram mortos porque faziam, porque obedeciam, porque não negavam. Um homem como Paulo, Saulo, depois Paulo, que era um iluminado do mundo naquele dia em termos de intelectualidade. Eu visitei já várias vezes as 7 igrejas do Apocalipse, na Turquia e na Grécia. Ele andou por ali, era respeitado, ninguém questionava Paulo. Inclusive, um dia, falando no palácio, o orador do rei, chamado Festo, disse: Paulo mandou ele parar e disse: há muitas letras que fazem delirar, está ficando doido, em outras palavras. E Paulo trocou tudo o que tinha pelo conhecimento de Jesus. Foi crucificado por ordem de louco, Nero, mas obedeceu até o fim. Eu visitei as catacumbas de Roma há muitos anos, e andando por dentro delas, no subsolo, eu vi uma pedra, uma cruz vermelha. E eu perguntei ao rapaz: essa cruz ali é o quê? Eram os cristãos
que eram condenados e ficavam aqui até morrer. E eles pintaram essa cruz com o sangue deles. Em cima tinha um mar, embaixo tinha um P, de um lado tinha um C e do outro um L. Eu digo isso, ele disse a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus. Querido, ninguém morre por uma mentira, ninguém dá a vida por uma falsidade, ninguém faz isso se for só um teórico, como Neemias, que decorou. Paulo, 26 anos depois da conversão, ele disse nos desertos da Arábia: miserável homem que sou, o bem que eu quero eu faço, o mal que eu não quero eu faço, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso, não é conhecer, não é errado conhecer, mas é conhecer e obedecer. Amém? Pronto. Amém. Rafa, faz uma pergunta. Boa noite, irmão. Uma pergunta que o senhor falou aí, e como Paulo sempre fala, você tem que ser realmente convertido. Então, o que eu posso dizer para o senhor? Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu acredito. Quando o senhor disse a questão das igrejas novas, isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, eu queria dividir com todo mundo. No que eu acredito, uma confusão muito grande entre o que é uma igreja viva e o que é uma igreja morta. Uns estão pregando que uma igreja viva é aquela que é lotada, que tem um monte de gente, que tem os pastores coach. Não necessariamente. Exatamente. Então eu queria que o senhor fizesse uma correlação com o que é uma igreja viva, o que é uma igreja morna, e o que a sociedade cristã hoje está comprando desses pastores moderninhos e coach. Igreja morta é aquela morna ou morta, vai para lá, né? É aquela que caminha segundo os padrões do sistema. Eu iria dizer, o que a Bíblia fala, padrões do mundo, mas o mundo virou uma coisa muito gasosa, e não é certo falar mal do mundo, porque a natureza é linda, é prova, obra de Deus, tudo é muito bem feito, foi feito por Ele. Agora, o sistema é que é maligno. Não há comunhão na competição, não há paz na guerra. O grande é honrado, o pequeno é desprezado, e por aí vai. Esses valores começaram a entrar sutilmente na igreja. O que é que significa a palavra igreja? É uma palavra grega, eclesias, prefixo ek, significa os chamados para fora. Para fora de onde? O mundo, repito, o sistema. Karl Marx era judeu, e ele leu Atos e viu o que aconteceu com a igreja primitiva e tornou-se conhecido como pai do comunismo. Só que não havia na tese dele novo nascimento, era só religiosidade. Ele não era religioso, mas eu digo assim: a igreja que é só religiosa é assim, pode saber tudo, mas não fala, não vive. Então ali a Bíblia diz que cada um vendia o que tinha e dava, queria, era um ato voluntário. Então eu resumo a minha resposta para você, depois a gente até pode bater lá. A igreja está se tornando religiosa, fala muito, independente da expressão, mas vive pouco. E quando eu digo vive pouco, não me refiro a comportamento, me refiro a obediência à palavra de Deus. Isso, exatamente. Exatamente. Então, hoje em dia, mas ela está com 3 mil membros, e daí, então Jesus foi um fracassado, tem 23 anos e 12, um traiu, outro fugiu nu. O reino de Deus não é reino de números. Quanto mais, amém. Mas não é isso que define o reino de Deus. Depois, a importação
modos de viver. Então, aliás, esse é um bom tema para um estudo. O que é que acontece com a igreja? Tem tudo, mas não faz diferença. Antigamente, os cristãos eram decididos, antigamente não, até hoje entendemos, hoje são premiados, porque não há mais contradição com o sistema. Quando eu digo sistema, não é sistema político principalmente, é questão de valores, né? O que é e o que não é. Hoje, para mim, eu vou completar 50 anos de ministério em janeiro. Já disse a Dom Paulo que é pré. Ele disse, mas não digo bem, porque se juntar o senhor com o meu, está no certo. Nós somos amigos há muitas décadas. E eu confesso a você, eu vi mudanças na igreja, eu falo na igreja em geral. Nos meus 50 anos de pastorado, que poucas vezes eu vejo na própria história da igreja. E a velocidade é agora mesmo. A igreja está se tornando igreja S.A. Amigos me falam comigo que igreja é que nada vai começar a conversa para lá. Hoje é empresa. Quem pensa é dinheiro. Então, os valores vão sendo alterados. Tratam um diferente do outro. Todos são irmãos, nascidos do mesmo Espírito. E por aí vai. Avivamento, querido, não é dizer agora tem 10 minutos, é voltar. Isso é que é avivamento. Amém. E eu falo com autoridade porque eu também me desviei. Mas Deus me buscar onde eu estava. Azar do diabo. Problema dele. Aquele que me chamou não desiste de mim. Amém. É bom que o Espírito feito essas perguntas. Na semana passada, na quinta-feira passada, no Semeadores da ICOM, o deão de vocês, o reverendo Silvano, falou sobre a igreja morna. E aí ele explorou amplamente esse assunto, mas ele fez um resumo que é assim, a igreja morna é que está cheia de hipócritas no banco, que fingem que são o que não são, que aparentam ser o que não são, que é um dos tempos do hoje. Quando a gente era menino, quando eu era menino, uma das soluções que minha mãe achava, quando a gente estava enjoado, comida foi mal, era beber água morna para vomitar. A Bíblia diz que muitos serão vomitados. Frio ou quente, 8 ou 80, não é? É um direito. Aquele que não crê honestamente tem mais chance de novo nascimento do que um que é fantasioso. Não tem como usar máscara no reino de Deus. Amém. Porque Deus não tem máscara. Deixa eu fazer uma pergunta também. A parábola das 10 virgens, né, fala que metade das virgens estavam preparadas para a volta do Senhor Jesus. Elas tinham azeite suficiente para esperar, né? Mas uma outra metade não tinha trazido uma reserva de azeite e, no entanto, ficaram de fora, porque não estavam preparadas na hora que o noivo chegou. Né? E como o senhor analisa a nossa igreja, quando eu falo a nossa, não a episcopal, mas a igreja de Cristo, né? O corpo de Cristo, a noiva, ela está com azeite abastecido? Não, eu acho que não, nem tanto. Mas eu creio uma coisa, que haverá um clamor e um grito de Deus antes de Jesus voltar. E quem tiver, a Bíblia diz, quem tiver ouvido para ouvir, eu tive um irmão meu, nós éramos 4 homens e 4 mulheres, só eu aqui. E meu irmão tinha, esse que eu estou falando, tinha um temperamento terrível. Mamãe botou o apelido dele Maisena. Eu digo, por que a senhora chama ele de Maisena? Porque ele engrossa fácil. Era uma coisa horrível. E completamente perdido no mundo. Foi embora para São José do Rio, casou lá, por
trouxe advogado, tudo, mas não tinha, ele disse a papai. Meu pai veio para com ele, por causa de igreja, aí um dia ele entrou no culto, no domingo, de calça curta, naquele tempo que chamava de bermuda, calça curta e uma chupeira. Papai quase morre. Eu assim, depois, por que você fez isso? Se o senhor não quer tratar com o menino, eu vou assumir. Aí foi embora. Porque aí eu disse a papai, Jesus é crente, a igreja não quer mais ninguém. Foi embora. Já advogado, os filhos criados, ele morava em São José dos Campos, ele gostava de bicho, de uma chácara, tinha uma vaca, e a família da esposa era de Jacareí, 30 quilômetros de São José dos Campos. Aí ele pegou o carro, saiu da casa dos outros e foi para casa, foi para a chácara, vou descansar. Houve um engarrafamento em frente à fábrica da Kodak, que não existe mais, acabou com a Kodak. E ele era o último da fila. E veio uma carreta, subiu e ele morreu. E eu fiquei, nossa, que vai, o nome dele era Cláudio. Mas o pastor da igreja presbiteriana era casado com uma irmã da igreja presbiteriana. E ele nos contou a história. Agora assim teve no meu gabinete há uns meses atrás. Rasgou meu coração, chorei. E pediu o telefone, posto de ligar, ligou para um, pediu perdão, ligou para outro, perdão. Não disse nada a ninguém, mas veio para você. Então, eu creio que Deus prepara. A gente é o que é, o filho dele. E Deus não tem a gente como filho, porque a gente é conhecido, tem advogado, tem conta atrás da matéria, tem conta ali. No meu tempo tinha boletim, é mais antigo mesmo, e eu trazia o boletim todo dia da escola. Aí Deus botava os dedos em cima. Principalmente a última coluna que era comportamento. Minha mãe dizia, se chegar um novo comportamento, apanha. E eu morri de medo. Mamãe era assim, papai era manso. Ela me pegou fumando um dia no beco do lado de casa, eu com 13 anos. Quando eu levantei a cabeça, ela estava. Com a maior calma, ela disse, se eu me pegar de novo, você vai engolir, comer o cigarro na minha frente. Mas eu fui um santo remédio daquele. Hoje eu dou graças a Deus. Então, o que eu quero dizer? Entregue a vida, os filhos, a família a Deus. Deus vai buscar nenhum dos escolhidos vai ficar. Amém. Amém, queridos? Dom Ximenes, o senhor é um semeador. Esse ministério chama-se semeador. Amém. O senhor é um semeador. Eu queria deixar uma lembrança do nosso ministério. Opa! Né? Muito obrigado. Coisa simples, mas de coração. Se o senhor quiser pode abrir, ele fala exatamente como o senhor é um semeador. Olha, deixa eu fazer um pedido. Pois vocês olhem muito o Dom Paulo Ruiz Garcia. É um privilégio. Nós nos conhecemos nos anos 70. Fomos a primeira vez juntos a Israel. Esse bolo dele é um tesouro. Eu me lembro quando nós chegamos em Jerusalém que tinha uma área que tinha um candeeiro, você pagava não sei quantos dólares, sentava, o candeeiro levantava, fotografava. E era um jovem, Márcio ainda jovem, e o beduíno queria comprar Márcia para casar com ele, porque é normal. E começou, e Dom Paulo, com aquele humor dele, disse, quanto você vai? E vai, e chegou em quatro camelos, ele ofereceu, e aí Dom Paulo disse, aí o cara entrou bravo, não. Quase briga com a gente. Aí quando foi à noite, no jantar, não sei o que foi que Márcia falou,
Dom Paulo disse, olha, não fale mais isso não, senão eu volto lá e defendo pela cauda do campeão. Esse é Paulo, é imbatível. Deu certinho. Graças a Deus. Amém.